Então vamos lá, gente, ó. Essa é a primeira aula que a gente vai fazer o projetinho, né? O primeiro projeto. O fluxo é sempre parecido, tá? Certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui, ó, procurar um programa chamado Proteus. Tá aqui, ó, Proteus, né? E aí eu vou criar um novo projeto. A gente vai vir aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, ó, New Project, né? E aí vamos colocar um nome pro projeto. Então qual vai ser? Piscar LED, né? Vamos colocar assim. Tá ali, projeto 1 piscar LED. Vamos colocar mais específico, ó. Vou botar assim, robótica 1, né? Piscar LED. Piscar LED. Beleza? A gente escolhe uma pasta para salvar, né? Beleza? Então pode ser assim, a gente pode vir, se for usar a máquina virtual, eu recomendo que salve aqui na área de trabalho. Vamos criar uma pasta aqui pra gente, né? Robótica. Robótica. Interessante que coloque seu nome também, né? Então vamos colocar assim, rename robótica. Coloca seu nome, então vou botar assim, Jefferson. Pra possibilidade que vocês identifiquem qual é a pasta de vocês, né? Tá bom? Ok. Next. Aqui a gente vai escolher o tipo de papel, de folha que a gente vai trabalhar, né? Porque é um desenho técnico, tá bom? Então a gente vai trabalhar com A4. Aí a gente pode colocar ou landscape, que é paisagem, ou retrato, né? Vamos colocar retrato, tá? Next. Não vamos criar PCB dessa vez. Vamos criar um firmware, tá? Então firmware a gente vai vir aqui, ó, escolher a família Arduino. Vamos colocar aqui o Arduino Uno. Pode colocar aqui Arduino EVR, tá? Next. Finish. Beleza, ele vai criar com o nosso esboço assim, tá? Ó. Ele já criou até com as nossas duas funções básicas, setup e loop. Tranquilo? E aqui no esquemático a gente cria aquele esquemático que tá ali, né? Certo? Ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar esse microcontrolador, botar mais aqui pra frente, né? Mais centralizado. Então vamos identificar os pinos que a gente tem, ó. O pino que a gente está trabalhando é esse aqui, a IO13, tá vendo? Então ó, o pino IO13, ele está conectado onde? Esse daqui, lembra que eu falei que é o pino que já está na placa? Olha aqui o circuitinho dele, ó. Tem o pino IO13, tem um resistor, tem um LED e está ligado no ground, né, na referência. Beleza? Então ele já está aqui conectado. Então, por exemplo, aqui não está aparecendo, mas se eu clicar duas vezes, ó, ele aqui colocou uma resistência de 1K, na verdade, né? Tá a opção Hidden, né? Por isso que não está aparecendo, mas se eu colocar aqui, ó, aparece. Resistor 2 de 1K. Beleza? Então vamos lá, vamos já pro código, tá? 10K. 10K? Não, quase não vai acender, né? O ideal seria 220 ohms aqui, né? Certo? Pra ter um brilho melhor no resistor. Depois eu ensino a fazer esse cálculo, tá? Pra vocês. Pessoal, então, beleza. Aqui tá o nosso código, tá bom? A gente pode desenvolver tudo aqui dentro do Proteus e depois pegar esse código aqui, ó, e passar para o nosso, esse código aqui, ó, e passar para o nosso IDE. Isso. Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente faz, vamos apagar tudo, certo? Que a gente vai fazer tudo do zero. Então é interessante que no começo a gente faça um cabeçalho. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, ó, qual é o projeto. Então, por exemplo, esse projeto aqui é o piscar LED, né? Piscar LED, ok? A gente vai fazer tipo um cabeçalho, ó. Então, isso daqui que eu coloquei, ó, barra e asterisco é um comentário, tá bom? Então, esse comentário, ele vai comentar tudo até que eu coloque assim, asterisco barra. Aí ele para de comentar, tá? Certo? Ó? Então, tudo que tiver aqui, ó, ele vai estar comentado. Beleza? Ó? É porque eu dei o Enter aqui, ó. Então aqui a gente pode colocar os dados, né? Então, por exemplo, você pode colocar seu nome, né? Autor. Então, você vai colocar seu nome. Aí você pode colocar qual é a turma, por exemplo. Certo? Ó, turma. Então, por exemplo, primeiro X, né? Certo? Beleza, ó.
Professor, por exemplo, né? Orientador, vamos colocar orientador, né? Sou eu mesmo, né? Certo? Beleza, gente, ó. Então a gente pode colocar tipo o cabeçalho, que é a introdução do projeto, né? A gente também pode colocar assim, ó, revisão. Então esse daqui é o nosso primeiro projeto, então a gente vai colocar revisão 1, tá bom? Beleza, ó. Parece que o nosso comentário aqui não ficou legal, né? Certo? Ele não aceitou, né? O Proteus não aceitou, mas se eu colocasse isso daqui lá no Arduino, ia aceitar, tá? Então, como não aceitou, vamos colocar outro tipo aqui de comentário. Vamos colocar assim, barra barra, tá? Que aí o barra barra é um comentário de uma linha só, tá? Beleza? Ó, barra barra. Pessoal, então isso daqui é um comentário. Então eu não comecei a programar ainda, né? A gente só tá fazendo no cabeçalho. Alguma dúvida nisso daqui? Tranquilo, né? Pessoal, o tamanho, vocês estão conseguindo enxergar aqui? Mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. É só no run aqui, né? Mas vamos lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo alterar o tamanho aqui. Project System. Vou colocar um tamanho maior aqui para vocês conseguirem ver. Melhorou? Aqui, ó. Beleza? Então, gente, agora a gente vai começar a fazer as declarações, tá? Então, a gente primeiro vai declarar as constantes. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou até colocar assim um comentário mais bonitinho, ó. Só que aqui ele não aceita muita constantes, ó. Beleza, ó, então talvez no final ele, quando eu desse enter, ia dar certo, tá? Então eu vou fazer assim, ó, tipo um título, né? Constantes. Então a gente vai declarar tudo que é constante. Por exemplo, o que é que vai ser constante? O pino que eu tô usando, tá bom? Então vamos colocar assim, ó. A gente vai usar assim uma define. Tá legal aí o tamanho ou eu aumento mais um pouquinho? Tá bom, né? Então eu vou fazer assim, ó, define. Então, por exemplo, nosso LED ali, né? Certo? Então ele tem a gente tem um LED da própria placa, né? Então eu vou colocar assim, LED interno, né? E ele tá no pino 13, beleza? Ó. Pessoal, então isso aí foi uma constante, tá bom? Eu posso definir, além das constantes, as variáveis aqui, tá? São as variáveis globais, ok? Então a gente poderia colocar aqui, ó. Mas por enquanto eu não vou colocar, tá? Então a gente vai fazer um bem simples e depois... Não, melhor, vamos colocar então, né? Certo? Vamos criar uma variável. Variáveis globais. Pessoal, o que seria variável global? Alguém sabe? Alguém já programou? Não? É uma variável que vai ser aceita em todas as funções, tá? Então, em todas as funções aqui eu vou conseguir ver essa variável, tá bom? Então, beleza, ó. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, sei lá, vamos colocar assim, ó, uma variável do tipo inteira, tá? Eu vou colocar assim, int. E aí vamos colocar aqui, ó, o nome dela. Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, ciclo, certo? Então ciclo. E esse ciclo aqui em segundos ou milissegundos. Então vamos colocar assim, ciclo em milissegundos. E aí a gente coloca um valor, tá? Então vamos colocar aqui 1000. Então um ciclo em milissegundos seria 1000. 1000 milissegundos é um segundo, tá bom? Um segundo. Então eu quero fazer o LED lá piscar a cada um segundo, certo? Beleza? Hã? Não, não é isso não, tá? Ah, tá, poderia ser, né? Uma aplicação poderia ser pra isso, né? Aquelas, ele tá falando da antena, né? De telefone, de celular, né? De antena de telecomunicações, né? Que tem uma lâmpada piscando, né? Certo? Poderia ser uma aplicação, beleza? Poderia usar. Então tu já viu uma aplicação disso daí, né? Certo? Falando em telefone, é minha área.
É, aí o Luan viu. Pessoal, então agora a gente coloca as funções, tá? Então a gente começa com a função de configuração, ó. De configuração. E aí a gente deixa o título aqui bonitinho, né, ó. Certo? Deixa centralizado, tá bom? E aí aqui a gente vai colocar aquela função setup, tá? Então a gente vem aqui, ó, void setup. Pessoal, dentro dessa configuração a gente vai fazer duas coisas, né? Na verdade aqui para esse programa só vou precisar fazer uma coisa. Eu tenho que falar qual é o modo do pino, tá vendo? Então ele vai ser o modo de quê? Saída ou entrada? O que vocês acham? Todo mundo concorda que é saída? Né? Eu tenho que, para ligar aquele LED eu tenho que colocar 5 volts, né? Beleza? Então vai ser o modo de saída. Então a gente vai colocar assim, ó, pin mode, certo? É uma função lá dentro do Arduino, esse pin mode, tá? Na biblioteca do Arduino. Então pin mode, ele tá... Qual é o pino que a gente quer? LED interno, né? Certo? Qual é o valor que a gente vai colocar? Output, né? Ele tem que ser saída. A gente pode colocar 1 ou então output, tá? Beleza? Vamos colocar output. Então output é a mesma coisa que eu colocar 1, tá? Beleza? Beleza, gente, ó. Então a gente configurou aqui o setup. Eu coloquei o modo do pino. Agora a gente vai fazer uma função da aplicação, tá? Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Vou copiar isso daqui, ó. E a gente vai colocar assim, void loop. Pessoal, perceba, não sei se vocês perceberam, mas ó, dentro da função, tudo que tiver aqui dentro da função a gente dá um tab, tá? Que é uma tabulação, certo? Para organizar. Isso daqui a gente chama de indentação do código, tá? E a gente vai aprender isso com mais calma, mas para vocês irem se acostumando, tá? Então sempre quando a gente abre uma função nova, a gente dá um tab. Se eu tivesse uma função aqui dentro, por exemplo, um for, um while, a gente ia dar um tab depois da função while também, né? Mas depois a gente vai ver isso com calma, tranquilo? Então, ó, dentro do loop, aí eu venho aqui, ó, e dou um tab também. O que eu vou fazer aqui no loop? Vou colocar assim, digital write. E aí qual é o pino? LED interno, né? E qual é o modo? A gente vai ligar, né? Certo? Então eu vou começar ele aqui com high. Beleza? E depois, o que eu vou fazer? A gente vai dar um delay, né? Certo? Qual é o delay? Vai ser aqui ciclo sobre 2, né? Certo? Ó. Metade do ciclo. Porque metade do ciclo ele vai ficar desligado. Metade do ciclo ele vai ficar ligado, tá bom? Não sei se ele vai entender isso aqui. Pessoal, se no finalzinho a gente coloca aqui ó, um ponto e vírgula. Não sei se vocês perceberam, né? Então, depois de cada função a gente coloca um ponto e vírgula. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, digital write. Low. E depois eu vou fazer um delay de novo, ó, delay ciclo sobre 2, né? Beleza, gente, a gente acabou o nosso código, tá bom? Eu vou executar e eu vou pedir para vocês copiarem isso daqui também, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. Pessoal, eu poderia comentar cada uma das linhas aqui, né? Mas se você fizer de acordo, né? Depende de como você fizer o código, ele já fica intuitivo, né? Vocês estão vendo aqui, por exemplo, que como eu já dei um nome aqui pro LED que eu estou usando, por exemplo, aqui, ó, o pino 13 é o LED interno, né? E eu já disse que ele é saída, então eu preciso dizer que o pino LED interno vai ser saída, né? Então não precisa, tá? Porque aqui, nessa função aqui, se você saber um pouquinho de inglês, você já entende, né? Que esse pino aqui tá como saída, do jeito que a gente fez, tá bom? Se fosse alguma coisa que você não entendesse, né? Aí você comenta, tá bom?
Só que é interessante que você coloque pelo menos alguns, né? Então, por exemplo, tá vendo que aqui eu coloquei os cabeçalhos, né? Mas assim, tem professor que pede, por exemplo, para comentar cada uma das linhas. Quando a gente está aprendendo é interessante para vocês aprenderem, né? Certo? Então, por exemplo, se eu fosse comentar isso daqui, iria colocar o quê? Que o pino configurado como LED interno está configurado como saída, né? Certo? E aqui, gente, a função de loop. Então aqui não é configuração, né? Vamos arrumar aqui, ó, a função de aplicação, né? Seria a função de aplicação, ok? Porque seria o quê? Seria o que vai de fato ser executado, né? Certo? Então durante todo o tempo ele vai ficar fazendo o seguinte, ó. Escreve, ó, digital write, ele vai escrever lá no pino interno, né? No LED interno, high, que seria colocar nível alto, certo? Vai esperar metade do ciclo, vai escrever LED interno como sendo low, vai esperar de novo metade do ciclo, tá bom? E vai voltar tudo de novo, que é um loop, né? Certo? Então ele volta. Vamos executar? Então a gente vai vir aqui, ó, e mandar run. Deixa eu ver aqui, deu um erro, ó, vamos ver qual foi o erro. Ele não entendeu esse ciclo sobre 2 que eu criei, né? Certo? É porque aqui tem que ser uma constante, né? Aqui dentro, tá bom? Então, nesse caso aqui, então eu vou transformar esse negócio aqui, ó, né, de ciclo milissegundos, vamos transformar ele numa constante que ele provavelmente vai entender, tá? Define. E aí, se eu transformei em constante, é interessante que fique tudo maiúsculo, tá? Ciclo milissegundo. É porque dentro da função ela pede... Você não pode ter uma variável dentro da função delay, tá bom? Beleza? Eu vou deixar tirar essa variável que a gente acabou colocando. E aí aqui eu vou tirar esse igual, ó. E esse ponto e vírgula, tá bom? E aqui eu vou colocar um tab aqui para ficar mais interessante, ó. Mais organizadinho, tá bom? Ciclo milissegundos. Então eu vou trocar aqui, ó, onde está ciclo milissegundo. Vamos ver se ele vai entender aqui esse dividido por 2, se ele entende, tá? Então vamos dar um run. Agora foi, tá vendo? É porque dentro daquela função delay você não pode colocar uma variável, tá bom? Depois a gente vai aprender como é que faz isso, tá? Tempo variável, ok? Mas olha o que aconteceu aqui, gente, ó. O LED está piscando com um ciclo de 1 segundo. Então ele está apagando meio segundo, ligando meio segundo. Pessoal, o que está acontecendo aí? Certo? Vamos lá, ó. Então se eu quiser mudar o ciclo, o que a gente faz? Então tá vendo, ó, quando a gente faz essas constantes aqui, em vez de alterar no código, a gente altera só aqui na constante. Beleza? Então vamos supor que agora eu quero outro tempo. Então em vez de ir lá procurar no código onde é que a gente está alterando, a gente vai alterar bem aqui. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 2000. Então o que a gente espera agora? Ele vai ficar 1 segundo ligado. Isso, e 1 segundo desligado. Ok, pelo código, né? Ó. 1 segundo ligado, depois espera 1 segundo, né? Na verdade ele vai ligar, vai esperar 1 segundo, vai desligar, vai esperar 1 segundo de novo. Tá bom? Então vamos executar. Ó. Beleza? Então ele tá piscando mais devagar. Tranquilo? Alguma dúvida nisso daqui? Vamos tentar fazer? Peraí, deixa eu voltar no código. Deixa eu parar aqui a gravação só. Como é que foi que tu colocou esse